Beleza, então, boa tarde. Na verdade, né? De acordo com o horário que você está assistindo esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo aqui é para explicar sobre o algoritmo que foi passado em um dos exercícios do nosso livro de estrutura de dados, que é o exercício que fala para a gente criar aí um sistema aí de expressões, no caso expressões prefixas, ou seja, os operadores, né, que vão agir sobre os operandos dessa expressão tem que estar aí à esquerda deles, antes deles, né? Então, um algoritmo que converta expressões prefixas para pós-fixas, né, ou seja, operador para frente, só que essa expressão ela tem que incluir o operador ternário. Ternário não, perdão, operador unário, isso. Ternário envolve três termos. Unário, que é um operador que ele é diferente porque ele age apenas sobre um único operando, né? Então tem que a gente fazer uma verificação um pouco mais complexa aí. Não é simplesmente passar todo mundo para a direita, todos os operadores para a direita, porque isso pode infligir, né, a forma original, né, como foi escrito em prefixo. Então aqui tá o exercício. Aí, no caso, o exercício ele não especificou se era para ser que tipo de operandos eram esses, né? E eu levei em conta os operadores lógicos, né? Que é o AND, o operador OR, né? Aí ele pediu para a gente implementar um operador unário, no caso aqui operador de negação, né? Então eu pensei, pô, se tem uma negação, então, né? São os operadores lógicos, né? Operadores lógicos da matemática. Então eu tenho o AND, o OR e a negação. E o caso aqui a negação ele pediu para ser representado como símbolo do arroba. Então, professor, analisando aí o pedido e também lendo o material desse livro que explica sobre recursividade aplicada à conversão de expressões prefixas para pós-fixas, eu adaptei um algoritmo que eles mostram aqui, só que nesse algoritmo ele foi escrito em C, né, eu tive que passar ele para Java. Nesse algoritmo, eles tratam, professor, apenas operadores binários da aritmética. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Aí, no caso, eu tive que adaptar isso para a lógica, o contexto da lógica matemática, né? E, claro, implementando o operador unary, que é a negação. Operador OR e AND, que no caso o OR é as duas barras, né? E o AND é os dois Es que a gente utiliza. Eles são operadores binários, ou seja, eu sempre vou ter um operando, outro operando. E esse operador ele age sobre os dois, ele é aplicado sobre os dois. Já no operador unário de negação, que é o arroba nesse caso, né, ele vai ter apenas um único operando. Só que perceba, professor, que esse operando ele pode sim ser contido por um operador e outros dois operandos. Ou ser apenas um operando único, né, que seria, por exemplo, uma única letra. Né, no caso, como essa linha 25 aqui, ó, eu tenho a expressão negação A, proposição A negada. Esse aqui é o contexto mais simples da aplicação do operador unário. Só que esse A, ele pode ser um mundo à parte. Esse A, por exemplo, ele pode ser, sei lá, toda essa expressão aqui, por exemplo, né? E isso, olhando por esse viés, professor, foi a sacada que os autores do livro perceberam que dentro disso, dessa coisa de um operando, ele pode ser composto por um operador e outros dois operandos. Esses operandos podem ser compostos, cada um por operador, operando. Eles perceberam que podia ser aplicado o contexto de recursividade, né, que é a recorrência aí na computação. Né? E aí, professor, o algoritmo que eu fiz, né, por obviedade, né, não dá para a gente explicá-lo por completo, mas eu debuguei, professor, algumas execuções aí foram várias vezes até chegar no estado final. Eu vou explicar por cima, né, como que funciona esse algoritmo, no caso, né. Então, ele utiliza de duas funções principais, que é a função prefix e postfix. Eu coloquei R porque eu estava implementando uma outra versão que não utilizava recursividade. Aí eu coloquei esse R só para de recursividade.
recebe uma string prefixa como parâmetro, processa essa string utilizando, claro, chamadas, né, recursivas, e por fim retorna, né, essa minha expressão com todos os seus operadores passados, né, para, na verdade, toda a expressão, né, convertida para pós-fixo, né. Além dessa expressão, dessa função, que é a função principal, eu utilizei outras, que é essa isOperator, que ela retorna se o parâmetro passado é um operador válido, um operador lógico válido. Outra, essa isOperator não utilizei ela não. Essa substring recebe uma string como parâmetro, um número inteiro que fala de um índice dentro dessa string, ou seja, uma posição de caractere. Outro parâmetro que é a quantidade de caracteres a partir desse índice para retornar. Aí faz um comando de repetição e retorna justamente, né, a substring que o usuário identificou, né, que ele quer pegar, no caso do programador, né, passando esses dois parâmetros aí. Outra função foi a função find. O que a função find faz, professor? Ela recebe uma string prefixa como parâmetro e ela retorna qual que é o tamanho, né, da maior substring prefixa dentro dessa string prefixa passada como parâmetro. Em outras palavras, qual que é o tamanho do primeiro operando dessa minha expressão prefixa? Qual que é o tamanho do primeiro operando? Com essa find, professor, a gente consegue ir muito longe dentro desse algoritmo, porque ela nos permite, não importa qual seja a expressão prefixa, sempre saber delimitar dentro dela quem é operador, quem é operando, em termos de quantidade de caracteres, né? Porque a gente trabalha, né, com caracteres, né? Então ela faz isso basicamente. Aí, professor, eu tive que ter um trabalho a mais justamente para implementar a negação, né? Eu tive que fazer verificações condicionais, testar o meu retorno, a quantidade de caracteres que eu retorno, né? Debugar aí algumas vezes, mas aí eu consegui fazer com que ela funcione de modo correto. Então, aqui então, a minha função principal é dividida em duas partes principais, né? Que é quando eu tenho o operador principal sendo a negação e quando ele não é a negação, ou seja, quando ele é um operador binário. Eu vou rodar aqui, professor, porque o tempo aqui é para a gente não alongar muito. Eu tenho aqui, por exemplo, primeira expressão, ó, eu tenho negado, negação, not, né, e o a. Essa expressão é a mais simples possível, né, utilizando aí o not. Vou rodar aqui. Estava debugando até pouco agora, pode ver o breakpoint. Então, ó, ele pegou ela, processou essa minha string e retornou ela em notação postfix. Essa outra aqui que é um pouco mais complexa, o que ela é? A ou B. Isso aí, claro, se fosse para a gente colocar em fixo, seria com parênteses, né? E C, tudo isso é negado. Convertido para postfixo, A ou B, operador AND e C, né? Tudo isso negado, operador negação. Essa outra terceira aqui, eu tenho A e B, negado, negado, um duplo negado, né? Então seria então A e B, então os dois operandos desse operador E estão aqui, A e B, negado duas vezes, né? O duplo negado. E por fim, essa expressão aqui, professor, mais grande, ela deu trabalho para conseguir purgar esse algoritmo para que ele conseguisse processar essa expressão mais complexa, professor, mas deu certo. Então eu tenho A ou B, eu tenho I, C ou D, tudo isso negado, esse é o primeiro operando desse operador ou E e F, tudo isso negado. Aí você pode ver que ele passa todo mundo para postfix. Então espero que você tenha conseguido entender aí, professor, e é isso. Qualquer dúvida a gente está aí.